Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender com a palavra de Deus, para sermos edificados com os ensinamentos bíblicos e dessa vez a gente vai poder estar continuando então o nosso estudo do capítulo 4 de João. Eu estava buscando uma nova maneira de a gente poder estudar esses capítulos para não ficar algo extremamente longo e bem, às vezes, de certa forma, mais complexo, né? Tentar deixar mais simples, mais didático, porque a palavra de Deus é muito maravilhosa, né? Ela nos fala de muitas informações diferentes, de muitas coisas importantes, então é difícil falar tudo em um vídeo só, é difícil falar tudo em uma hora somente e não sair atropelando informações, deixando algumas coisas de lado. Então, acredito que a gente também tem que tomar atenção para não ficar 4 reuniões só no João capítulo 4. Né? Tem o capítulo 5, 6, 7, 8, 15. O livro de João é um livro relativamente grande, se eu não me engano são 21 capítulos, posso estar errado, mas é nessa faixa. Então, eu vou tentar deixar 2 vídeos no máximo para cada capítulo. E assuntos importantes eu vou ir anotando para a gente poder ir aprendendo com o tempo. Né? A gente não vai deixar ainda de obter essas informações com os nossos estudos. Mas, de qualquer forma, o tema de hoje é árvores e frutos, reproduzindo e se multiplicando. E para a gente começar, eu gostaria de ler esse trecho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia é um livro cheio de representações, de ilustrações, de comparações muito bonitas, especialmente porque Deus utiliza da natureza, Deus utiliza de conceitos da agronomia, os animais, os seres vivos, as plantas, colheitas, cuidar de animais em agropecuária, seja qual for o contexto, a aplicação, é evidente que é muito utilizado essas comparações. É muito utilizado essas ilustrações, especialmente nas parábolas. Né? Um semeador saiu para semear o joio e o trigo, a árvore estéril, a vinha e os frutos. Então, é algo que eu acho muito legal, muito interessante, especialmente como estudante de biologia e também como uma pessoa que teve bastante contato com essa área do campo, de agronomia por uma grande parte da vida. E eu acredito que o que Deus está querendo nos ensinar, utilizando essas ilustrações, é que podemos aprender muito acerca dele, acerca de questões da vida, olhando para as criações que ele fez, olhando para os animais, para as interações ecológicas, para as plantas e como que tudo interage um com o outro. A gente pode aprender com o físico acerca do espiritual. Então, o foco de hoje é especificamente essa parte das árvores e dos frutos, o que eles representam, o que a Bíblia quer dizer com essa multiplicação e reprodução, de produzir fruto. E isso é algo muito importante a gente entender. João capítulo 4 cita essa questão e, infelizmente, existem diferenças de interpretações acerca do que seria um fruto produzido, né? O que seria essa questão, qual é o significado, qual é o simbolismo disso, e eu gostaria de, nesse vídeo, trazer esse trecho aqui de João capítulo 4, mas não somente isso, também estudar o que de fato é esse fruto, o que é uma árvore, o que é um fruto podre, o que é uma árvore ruim, para que a gente possa estar enraizado e enraigado em doutrinas boas, na palavra de Deus de fato, e não em mandamentos de homens. Então, para começarmos, João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses e então virá a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho.
E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo que eu tenho feito. Então, começando aqui nessa parte do versículo 35, eu sempre achei interessante essa fala: vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E eu pensava, poxa, o que quer dizer um campo estar branco, né? Pronto para a colheita? Que tipo especificamente de campo isso seria? E se a gente parar para pensar, o café, especialmente nessa época agora de outubro, que é uma época de florada, é uma época de preparo para a formação do grão, a gente tem esse embranquecimento do campo. É bem notório, é bem notável, uma colheita em uma plantação que está sadia, que está saudável. Você vê esse número muito grande de flores brancas, abelhas, outros insetos aí participando também da obtenção desse néctar, da fertilização de outras flores. Então é um fenômeno muito interessante de você observar, especialmente em mente com essa questão que Cristo mencionou. Porém, no contexto aqui, eu acredito que algo que é ainda mais evidente acerca de um campo estar branco para a colheita é uma colheita de algodão. Porque o café, enquanto ele está florado, ele ainda não formou totalmente a semente, né? A gente vai ter esse momento onde a planta ela vai ser fertilizada, aí vai ter o desenvolvimento e a formação da semente. Agora, na questão do algodão, quando ele já está branquinho assim, ele já está pronto para a colheita. A gente tem até essa máquina aí realizando a colheita de algodão. Então, de fato, quando o campo de algodão está branco, é o momento certo da colheita. E é isso que Cristo está querendo nos dizer. Esse, agora, hoje, o momento presente é o tempo da colheita. O campo já está branco. A gente não tem que esperar mais. A gente não tem que aguardar mais. Nós devemos ceifar enquanto o dia é hoje. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna. Então, o que é esse fruto que está sendo juntado para a vida eterna? O que é esse salário? E por que tem uma diferença entre o que semeia e o que ceifa? A gente vê que Cristo aqui menciona, do versículo 37 ao 38, que eles estão entrando num trabalho de outras pessoas. Não foram eles que semearam, mas eles que estão ceifando. E ambos se regozijam com isso, ambos se alegram com isso. Não é uma interferência, não há uma briga, não há uma competição entre o que está semeando e o que está colhendo. Antes, uma cooperação, um trabalho em equipe, um trabalho em alegria e união. Então eu vou estar voltando aqui no final da nossa reunião para desvendar de fato o que isso quer dizer acerca dessa ilustração. Mas antes vamos então compreender o que é trazer esse fruto, o que esse fruto de fato significa, o que é uma árvore e quais são as interpretações erradas acerca disso. Para a gente começar, tem um trecho que muitas pessoas utilizam para interpretar essa questão, que é Mateus capítulo 7, que de fato fala acerca de árvores boas, frutos bons, frutos ruins, árvores corrompidas, porém muitas pessoas levam para um caminho totalmente errado. E aqui ao lado eu trouxe também 1 Coríntios capítulo 3, que é um trecho que possui termos e falas muito similares a Mateus 7 e a João 4, que a gente leu sobre colher, semear, regar. Então é essencial que tenhamos em mente todo o contexto e não somente uma parte isolada. E nesse momento eu gostaria de chamar a atenção para Mateus capítulo 7. A gente vai ler Mateus capítulo 7. A gente vai ver o que algumas pessoas dizem acerca disso e a gente vai refletir um pouco se essa interpretação é válida ou não. Aí a gente volta para 1 Coríntios capítulo 3 para de fato vermos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins.
Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui a Bíblia nos torna bem evidente acerca dessa diferença entre uma árvore boa e uma árvore ruim. Uma árvore ruim somente produz frutos ruins. Não pode produzir um fruto bom. É a mesma coisa de você chegar para uma árvore de banana e encontrar uma laranja. Você chega até uma vinha de uvas e encontra uma melancia. Isso não vai acontecer. Isso não faz sentido algum. Cada árvore produz de acordo com a sua espécie, de acordo com o seu tipo. E aí então a gente vai para a interpretação errada, que muitas pessoas fazem acerca de Mateus capítulo 7. As pessoas olham essa palavra frutos, por seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. As pessoas utilizam desse trecho e vão até Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então a gente tem essa série de menções aqui que são utilizadas: alegria, paz, paciência, benignidade, temperança, amor, que de fato são frutos do Espírito. Então as pessoas que interpretam dessa maneira, elas vão dizer que o fruto de uma árvore boa é amor, alegria, paz, paciência. Se então um cristão não produz amor, alegria, paz, paciência, ele não é uma árvore boa. Antes, muito possivelmente, ele é uma árvore ruim. Ou, em alguns casos, ele não seria um cristão. Então, para ser um cristão, as pessoas interpretam que tem que produzir amor, tem que produzir alegria, tem que ter obras, tem que ter esse fruto. E aí tem algumas pessoas que até se intitulam inspetores de fruto. Que elas vão olhar para uma pessoa: eu não sei se o fulano é salvo, né? Vamos ver se ele tem paciência na vida dele. Vamos ver se ele tem brandura, se ele tem temperança na vida dele. Isso pode ser traçado, de certa forma, a uma falsa doutrina do calvinismo, que é a perseverança dos santos, que ensina que se uma pessoa ela é salva de verdade, ela vai perseverar até o fim, ela vai permanecer no caminho de Cristo, ela vai permanecer fazendo as obras da lei. O que é um conceito extremamente errado, quando a própria Bíblia nos conta de histórias de pessoas salvas, de cristãos, como Saul, como Sansão, que encerraram a sua vida com suicídio, que tiraram a própria vida e viveram uma vida de pecados. Aí as pessoas tentam de toda forma justificar: não, mas ele se arrependeu no último momento da vida dele, enquanto ele tirava a própria vida, ele se arrependeu. Ou não, mas a gente tem essa série de cristãos que cometeram pecados grandes, mas no final se arrependeu. Mesmo que a Bíblia não fale, eles mudaram de vida no finalzinho assim, mesmo que não seja escrito. Então, isso não se passa nada mais do que um mandamento de homens, um ensinamento, uma doutrina de homens que a Bíblia não ensina. Pedro, em suas cartas, até fala da possibilidade de morrermos como malfeitores, de sermos punidos por sermos malfeitores, como assassinos, como ladrões, e do perigo disso. A gente tem os dois malfeitores ao lado de Cristo. Um deles se conheceu que Cristo é Senhor. E ele morreu por conta do pecado que ele cometeu, na cruz ao lado de Cristo. Ele não foi solto de lá. E outra, a Bíblia não fala que ele se arrependeu dos pecados dele. É uma interpretação que muitas pessoas inserem no texto. Então essa questão de que um cristão verdadeiro vai produzir amor, vai produzir alegria, vai produzir paz, isso não é verdade. Ok? Isso não é algo bíblico. A evidência de salvação de alguém não é se ela está produzindo o fruto do Espírito, porque há uma diferença entre o fruto do Espírito e o fruto do cristão. Vamos ler aqui brevemente Gênesis capítulo 1. Perdão, esqueci de tirar o 7. É Gênesis capítulo 1. E
Disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. Então, aquela mesma coisa que a gente falou, né? Você chega num pé de morango e não vai estar produzindo laranjas, não vai estar produzindo uvas. Você chega num pé de maçã e não vai ter uma pera lá, não vai ter uma melancia, um melão, um kiwi lá. Cada árvore produz de acordo com o seu fruto. E da mesma forma, assim também são os seres vivos, né? Para a galera aí que é evolucionista, um peixe não produz um anfíbio não produz um réptil não produz um mamífero, um réptil não produz uma ave. Cada ser vivo produz de acordo com a sua própria espécie. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie. Uma baleia produz outras baleias, um urso produz outros ursos, lagartos produzem outros lagartos, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos. O que é uma pessoa ser frutífera? Ela está reproduzindo. Você tem um pássaro, ele está produzindo outros pássaros. Você junta 2 pássaros, um macho e uma fêmea, agora você vai ter 4 filhotes, você vai ter 8 filhotes, você vai ter 12 filhotes. E enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Agora imagina que absurdo seria você chegar a um ninho de passarinho, igual a gente tem nessa ilustração aqui, um ovo de passarinho, o ovo se abre e tem um gorila dentro desse ovo. E tem um peixe-espada dentro desse ovo. Tem uma aranha que nasceu desse ovo. Isso existe? Isso tem algum tipo de lógica? Nem os evolucionistas vão chegar tão longe de dizer que isso acontece dessa forma. Eles vão falar que é com um processo de tempo, e aí a espécie vai se adaptando, e aí, eventualmente, ela se transforma em outra coisa. Mas não instantaneamente assim. Não é possível um pássaro produzir um macaco, não é possível um pássaro produzir um peixe, produzir uma serpente. Um pássaro produz outro pássaro. Entendendo isso que a própria Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, que cada ser vivo produz de acordo com a sua espécie, vamos então retornar para Mateus capítulo 7 e entender o que a Bíblia quer nos dizer. O que é o fruto de um cristão? O que um cristão produz? Outro cristão. Se um ser humano produz filhos, produz fruto, ele produz outros seres humanos. Se um cristão se reproduz, ele produz outros cristãos. Nós não reproduzimos amor. Nós não reproduzimos alegria. Aí você vai pregar o evangelho e falar: nossa, hoje eu vou colher paz. Hoje eu vou colher paciência. Hoje eu vou trazer benignidade. Hoje eu colhi 5 benignidades. Eu colhi 10 fés. Eu colhi 30 temperanças. Não faz sentido isso. Os frutos do Espírito são produzidos quando um cristão caminha no Espírito. Quando um cristão faz a vontade de Deus, quando ele é guiado pelo Espírito Santo, quando ele ama a Cristo, quando ele permanece em Cristo. Aí sim, um cristão produz amor, ele produz alegria, ele produz paz. Mas para isso acontecer, basta o cristão caminhar no Espírito, do contrário de caminhar na carne. Se a gente tivesse até colocado o capítulo todo de Gálatas, capítulo 5, ia ser notório os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aquele que semeia para a carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito vai então poder colher essas coisas, vai então poder obter essas bênçãos, essas alegrias, essa temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas é o Espírito que está produzindo isso. Deus é amor, portanto o Espírito Santo consegue produzir amor. Jesus Cristo é o autor e finalizador de nossa fé. Portanto, Deus consegue produzir fé. Mas nós, como cristãos, ao produzirmos fruto, não produzimos os frutos do Espírito. Nós produzimos outros cristãos. Vamos então ler aqui o que 1 Coríntios capítulo 3 tem nos a ensinar para ficar bem salientado o que a Bíblia quer dizer com produzir fruto. Quem então é Paulo? E quem é Apolo?
senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras. Eu pus a fundação e outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele, porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, tendo isso em mente, e também retornando aqui para João capítulo 4, vamos fazer um resumo acerca do que estamos estudando aqui. O que é semear? É pregar a palavra de Deus. O solo, como um todo, representa cada tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus. A gente tinha a parábola do semeador, que fala sobre vários tipos de situações diferentes. Tem a semente que cai fora do solo, ela cai no caminho, ela é pisoteada, aves comem essa semente. Tem a semente que cresce num solo pedregoso, tem a semente que cresce e espinhos sufocam essa planta, e tem a semente que cresce em um bom campo, em um bom solo, e a partir disso produz 30 frutos, outra 60 frutos e outra 100 frutos. A gente tem essa diversidade até de produção de frutos. Só que cada fruto que é produzido é outro cristão. Então, a pessoa que prega o evangelho pela primeira vez para um indivíduo, ela está semeando a semente. A semente é a palavra de Deus. A pessoa que ouviu o evangelho, infelizmente, na maioria das vezes, nem todo mundo é salvo de primeira. Mas não muda o fato de que o que foi feito, mesmo que você não tenha ganhado almas, você ainda avisou, você alertou essa alma, você fez a sua parte. Então, com isso, você já está sendo um colaborador. Você já está trabalhando, cooperando para o propósito de Cristo. Essa pessoa que ouviu o evangelho pela primeira vez, por mais que ela não seja salva, ela já está, talvez com isso em mente, ela já às vezes reteve uma certa parte dessa experiência, e aí um mês depois, outro cristão da mesma igreja, ou às vezes de uma igreja diferente, né? Mas claro que é importante que seja o mesmo evangelho, seja a mesma palavra de Deus, não outras versões corrompidas ou um outro evangelho. Ela bate na porta desse mesmo indivíduo que você pregou o evangelho e prega o evangelho para ele. Ele fala, poxa, eu já ouvi isso. Nossa, teve um cristão que veio aqui e me falou disso. Ó, interessante. Mas talvez ele ainda não é salvo. Então a semente, o que aconteceu com ela? Ela foi regada. Ela foi ainda mais estimulada. O solo foi fertilizado, né? Colocou adubo. E aí o que acontece? Depois de 3 anos, chega outro cristão, prega o evangelho para essa mesma pessoa que já ouviu 2 vezes. E nessa terceira vez que ele está ouvindo o evangelho, ele decide acreditar. Ele decide aceitar a Cristo como Salvador dele. Tanto o que semeou, quanto o que ceifa, se alegram. Tanto os dois se regozijam. E cada um vai receber o seu salário. Cada um vai receber, então, uma recompensa, um tesouro no reino de Deus por conta da obra que fez. Mesmo que você não tenha colhido, você pode ter semeado. Ou você pode ter regado. Então vejamos que legal. Vejamos a importância de fazermos a nossa parte. Poxa, mas eu fui pregar o evangelho uma vez na semana e ninguém foi salvo, 2 vezes na semana ninguém foi salvo, fui para outra região e ninguém foi salvo, poucas pessoas queriam ouvir. A gente tem que fazer a nossa parte. Independente se estamos colhendo ou se estamos semeando, ainda estamos fazendo algo bom, ainda estamos fazendo algo positivo. Então, o que é um cristão produzir fruto? É, então, pregar o evangelho, pescar homens. Por que eu utilizei esse versículo aqui logo no início? Porque é o mesmo princípio. Nós estamos, então, buscando trazer esse incremento para Deus.
Esse fruto para a vida eterna, essas pessoas que estão acreditando, elas estão recebendo, então, a salvação eterna. É difícil passar uma reunião sem falar de pregar o Evangelho, porque é um tema que a Bíblia fala constantemente, continuamente, especialmente no Novo Testamento, da importância de ganhar almas, da importância de fazer a nossa parte como evangelistas da palavra de Deus. Então a gente tem essa ainda mais confirmação aqui também no versículo 5. Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Então, Paulo e Apolo pregaram o evangelho. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como eles crerão se não ouvirem? Né? Então, uma pessoa prega o evangelho, Paulo pregou o evangelho, alguém de Corinto foi e creu. Paulo então trouxe fruto. Esse novo cristão convertido é um fruto de Paulo. Ok? Eu tenho plantado, e vamos supor que a pessoa não foi salva nesse momento, mas Apolo foi e regou. Né? E vamos supor que ele colheu também. Deus deu o crescimento. Ambos se alegram. Cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Ok? Então, esse é o contexto. De um fruto. O que é um fruto, então? É um cristão. Todo cristão é um fruto. Todo mundo ouviu o evangelho de alguém. Eu ouvi o evangelho do pastor Steven Anderson. Mesmo que pregando pela internet, ainda assim eu tive contato com o evangelho. Aí teve também o pastor Roger Jimenez. A partir disso eu fui salvo. Foi produzido fruto. Eu então preguei o evangelho para outras pessoas. E membros aqui do nosso grupo de estudo foram salvos através de eu pregando o evangelho. Então eu produzi fruto também. E pode ser que essas pessoas um dia vão estar pregando o evangelho também para outras pessoas. Então, elas vão produzir frutos. Um fruto, eventualmente, pode se transformar em uma árvore. Como que um cristão se transforma em uma árvore? Quando ele produz fruto. Você chega no supermercado e você encontra um grande número de laranjas. A laranja que você come, que você compra, que você faz um suco, ela vai produzir fruto? Ela vai se transformar em uma árvore? Supondo que você jogou as sementes todas fora. Não. Você não enterrou a semente dessa laranja. Então, ela eventualmente não chegou a se transformar numa árvore. É errado você dizer que para ser um cristão de verdade tem que ser fértil, tem que produzir fruto. Imagina se fosse assim com os seres vivos. Só é um passarinho de verdade se produz filhote. Um passarinho estéril, então, não é um passarinho. Um ser humano estéril não é um ser humano. Sara e Abrão só se transformaram em seres humanos de verdade quando eles produziram Isaac. Não faz sentido isso. Então, há uma diferença entre um fruto e uma árvore. Todo cristão é um fruto de alguém, um incremento para Deus, mas nem todo cristão chega a ser uma árvore. E voltamos aqui só para encerrar então essa sessão e darmos continuidade para o nosso estudo acerca do que é uma árvore, acerca de outras ilustrações com a mesma questão. A Bíblia diz que uma árvore boa, isto é, um cristão que está evangelizando, um cristão que está pregando a palavra de Deus, que está produzindo bons frutos, um pregador do evangelho, não pode dar frutos ruins. Então, uma árvore boa não produz frutos ruins. Somente produz frutos bons. O que acontece se você utiliza da interpretação de Gálatas capítulo 5 para isso? É a mesma coisa dizer que um cristão não pode pecar. Porque um cristão não vai produzir frutos ruins. E se os frutos ruins iam andar na carne, então um cristão nunca vai andar na carne. Um cristão nunca vai mentir. Um cristão nunca vai cometer adultério. Isso é verdade? Isso é algo bíblico? A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos nós pecamos. Então essa interpretação de um fruto de um cristão é um fruto do Espírito está errada em vários níveis diferentes. É uma falsa doutrina que leva essa introdução de salvação por obras, que se um cristão é salvo, então ele vai produzir obras, então ele precisa de obras se ele realmente é salvo. É uma doutrina extremamente perigosa. Eu espero que tenha ficado claro o porquê disso. Como que isso está errado, que de fato é um fruto de um cristão. Ok? E por outro lado, nós temos a árvore corrompida. A árvore corrompida
não produz frutos bons. A árvore corrompida não consegue produzir, então, um cristão. Quem são as árvores corrompidas? Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. O que é um falso profeta? Um reprovado. Um tipo de reprovado. Especificamente, nem todo reprovado é um falso profeta, mas todo falso profeta é um reprovado. Árvore corrompida, fruto ruim. Todo fruto ruim é um reprovado, mas nem todo reprovado é um falso profeta, árvore corrompida. Do outro lado da moeda, todo cristão é um fruto, mas nem todo fruto é uma árvore boa. Ok? Então esses são os paralelos. A Bíblia utiliza muitas vezes disso. Essa comparação. Árvore boa, árvore ruim. Figos bons, figos ruins. Joio, trigo. Ok? E a gente vai poder estudar sobre isso também. A gente tem momentos onde frutos maduros e frutos podres são mencionados também. Extremamente maduros, no caso, seria um fruto podre. Passou do ponto. Mateus capítulo 13, versículo 24. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente, a palavra de Deus, no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha que maravilhoso, olha o tanto que a Bíblia faz conexões com os termos, com as palavras que são utilizadas. Em Apocalipse capítulo 14, a gente vai aprender justamente sobre essa colheita. Então vamos só dar uma pausa aqui em Mateus capítulo 13, para a gente poder tocar em alguns pontos importantes. Primeiramente, quem está semeando joio? É o semeador? Ele está semeando com a boa semente? Não. Quem semeia o joio é o inimigo. Não é Deus que vai e semeia e obriga as pessoas a se tornarem reprovados. Essas pessoas tomam essa decisão. E vejamos que o inimigo os coloca no campo. O inimigo os coloca no meio dos cristãos, no meio daqueles que foram salvos, no meio daqueles que são filhos de Deus. Cuidado com os falsos profetas que se introduzem secretamente. Ok? Temos que nos lembrar de Judas Iscariotes, que fingiu ser trigo quando de fato ele era joio. E outro ponto extremamente importante. Por que o joio não está sendo recolhido agora? Para que o trigo não seja arrancado junto. O que isso quer dizer? Por que o arrebatamento não acontece agora? Por que o fim dos tempos não acontece agora? Deus sabe o momento certo, o momento exato, o momento perfeito para ele retornar. Para que o máximo de pessoas seja salva. A Bíblia até fala isso em 2 Pedro capítulo 3. Porque Deus não é tardio para com a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que não haja joio, mas que todos sejam trigo. Que não haja essa semente ruim, esse fruto ruim, essas árvores corrompidas. A vontade, se for de alguém, é do inimigo. É o inimigo que busca com que isso aconteça. E muitas pessoas são guiadas pelo inimigo. Então Deus sabe o momento certo no qual ele vai retornar. E o número certo de pessoas até aquele momento vão ter sido salvas. Então vai ser algo que de fato vai prever que
o trigo seja arrancado com o joio. E o último ponto que eu gostaria de trazer antes de irmos para Apocalipse capítulo 14. Colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos. Antes do trigo ser recolhido para o celeiro, o joio está sendo amarrado em fardos para ser queimado. O fogo aqui representa o inferno e o celeiro o céu. Antes do trigo ser recolhido para o céu, o joio vai estar sendo amarrado em fardos. Que fardos são esses? A nova ordem mundial. O governo babilônico, né, similar à Torre de Babel, esse espírito de Babel, vai acontecer mais uma vez no fim dos tempos. E o anticristo vai ser a cabeça desse governo. Ele vai ser o líder humano desse governo. Então, antes do arrebatamento, vamos nos lembrar de 2 Tessalonicenses, acerca da nossa reunião com Cristo. Esse dia não virá sem que antes o homem do pecado seja revelado. Ok? Então é importante entendermos isso. Que vai ter essa reunião dos fardos para ser queimado. Depois do trigo é recolhido, então o joio é queimado. Ok? E a gente vê isso em Apocalipse capítulo 14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. A gente vê aqui Cristo, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura, a colheita está pronta, os campos estão brancos, chegou o momento certo de se colher o trigo. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A gente tem aqui o arrebatamento. A gente tem aqui Cristo voltando e ceifando os seus, trazendo os seus para o celeiro. Por outro lado, vejamos o que aconteceu com o restante. E outro anjo saiu do templo, que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. Vejamos aqui essas duas ilustrações por um breve momento. A gente tem aqui essas frutas cítricas maduras, no ponto de serem consumidas. Tem uma cor vistosa, uma aparência agradável. E ao lado, a gente já tem aqui uma ilustração onde fungos já começaram a consumir essas plantas. Os fungos saprófitos, decompositores de matéria vegetal, já estão consumindo, já está esbranquiçado, mas é um esbranquiçado negativo. Eles estão sendo destruídos, esses frutos já estão totalmente maduros. Se você comer isso daqui, é garantido que você vai ter algum problema. Nem que seja uma dor de barriga, mas não é seguro você comer um fruto assim. É muito perigoso você consumir um alimento já perdido. Isso é o que a Bíblia quer dizer com uvas totalmente maduras. Quando está maduro, está no ponto de ser colhido, no ponto de ser consumido. Quando passou disso, já está apodrecendo. Já passou do ponto. E o anjo lançou a sua foice na terra e juntou a vinha da terra. Olha só, o joio foi reunido em fardos. Ok? Juntou-se a vinha. Mas para que ponto? Para levar para o celeiro? E lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Eles não foram juntados para o celeiro. Eles não foram juntados para o céu. Mas antes eles foram reunidos em um somente local. Para o grande lagar da ira de Deus. Para serem pisoteados na ira de Deus. Para beberem do cálice da indignação de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E as pessoas olham e falam: não, Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não, é outra coisa agora. Não, agora é só amor. Agora é só paz. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há essa diferença entre um Deus o novo, um Deus o antigo. Quando a pessoa fala isso, é evidente que ela não conhece a Bíblia. Ou, em alguns casos, você pode estar falando de falsos profetas, quando a pessoa tem consciência de fato do que a Bíblia diz, e mesmo assim ela corrompe a palavra de Deus. De qualquer forma, Mateus 13, Apocalipse 14,
até fácil de decorar, 13, 14 passagens falando da mesma questão, com termos extremamente parecidos. A gente vê de um pouco diferente, questão de uvas sendo pisoteadas, mas ainda assim, o joio, as uvas podres, ambas são juntadas, são amarradas, são colocadas em um só local para então serem destruídas. E chegando perto aqui da gente encerrar, eu gostaria de chamar a atenção também para o capítulo 24 de Jeremias, onde a gente vê essa comparação novamente, dessa vez com figos. Olha até a diversidade que a gente tem, né? Uvas, figos, joio, trigo. Né? A Bíblia está ensinando para a gente a importância de aprender botânica, né? Que legal. Mas vejamos aqui no versículo 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos que são da primeira maturação. E o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse meu senhor: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e que eu enviei deste lugar, para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para essa terra, e eu os edificarei, e não os destruirei, e eu os plantarei, e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor: deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra, e um provérbio, e um insulto, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei, e a seus pais. Vejamos então mais uma vez essa comparação. Figos muito bons e figos muito ruins. Figos que podem ser comidos e figos que não podem ser comidos de tão podres, de tão ruins que estão. Vejamos a diferença do tratamento que Deus tem para com os figos bons. Eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem. Eu os trarei novamente para essa terra. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E do contrário, para os figos ruins, eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra. Uma maldição em todos os lugares que eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, destruição. Eles estão sendo consumidos. Eles estão sendo punidos na ira de Deus. Então, da mesma forma que a gente teve essa questão do fim dos tempos, a gente também teve essa questão no cativeiro da Babilônia. Os filhos de Deus, os salvos, os eleitos, as pessoas que eram salvas dentro da nação de Israel, Deus não tratou da mesma forma com os figos podres, com os filhos de Belial, com os filhos de Satanás, com aquelas pessoas que rejeitaram a Deus. Então, as pessoas que também têm a importância de não somente sermos salvos, mas de fazermos a vontade de Deus. Porque se você é um cristão salvo, mas ainda assim é rebelde, se você semeia na sua carne, da sua carne você vai colher corrupção. Você vai ser castigado por Deus. E como foi mencionado no início dessa reunião, Sansão e Saul são exemplos de cristãos que bateram a cara no muro, que destruíram a própria vida. Então, mesmo que sejamos salvos e nunca vamos para o inferno, e nunca vamos perder nossa salvação, e nunca vamos perder esse amor de Deus para conosco como a filhos, ainda nós não queremos ser arrancados junto com o joio. É importante a gente entender essa questão. Então, mais uma vez, figos bons, figos ruins, duas maneiras que são tratados, duas maneiras que colhem o que eles mesmos plantaram.
E para a gente então encerrar aqui o nosso estudo, eu gostaria de trazer mais uma vez a atenção a versículos que falam de árvores boas, de frutos bons e de frutos ruins, ok? Para a gente poder salientar aqui e encerrar esse estudo. Isso é para comparar uma ilustração aqui muito bonita de um pé de café vermelhinho, pronto para colheita, uma maravilha. E o outro um café que sofreu com geada. Morreu, não vai produzir nada. Está até com o esbranquiçado do gelo que matou. Não somente esse pé, mas vários outros à sua volta. Falando de uma árvore boa, de um fruto bom, Salmo capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Olha só, até no Antigo Testamento, uma árvore produzindo seus frutos em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Como um cristão faz para ser como uma árvore plantada junto aos rios de água? Tendo prazer na lei de Deus, meditando dia e noite na lei do Senhor, não andando no conselho do ímpio, não ficando no caminho dos pecadores, nem se assentando na cadeira dos escarnecedores. Tudo aquilo que ele fizer prosperará. E quanto ao seu fruto, Provérbios capítulo 11, Antigo Testamento também. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Olha só, o fruto do justo ganhando almas. Ó, é tratado no mesmo versículo. Então, um cristão produzir fruto é um cristão ganhar almas. O que faz isso é sábio. Ele está juntando salário, recompensa para si mesmo. Não somente isso, mas ele está tendo compaixão para com a pessoa que estava no caminho do inferno. Portanto, irmãos e irmãs, temos que pregar o evangelho. Temos que estar vigilantes, temos que fazer a nossa parte. As pessoas ficam com receio, com preocupações, com preguiça de servir a Deus, de fazer o que é bom, de fazer o que é justo, porque elas estão com receio do desconforto, elas estão com receio da tribulação, da perseguição. A verdade é que tudo que a gente fizer na vida vai ter dificuldades, que tudo que a gente fizer na vida vai ter momentos bons e ruins, que tudo que nós fizermos, nós vamos ter que passar por momentos complicados. O que é melhor? Fazer algo difícil, mas com isso juntar fruto para a vida eterna, juntar recompensas que nunca vão embora, fazer algo que vai fazer com que você durma tranquilo de noite na sua cama. Ou se rebelar contra Deus, fazer maldade, fazer coisas erradas e ser castigado por isso. Então, em teoria, fazer uma coisa errada, não somente teoria, mas na prática também, fazer o errado pode ser mais fácil no presente, mas em longo termo sempre é mais difícil. Se rebelar contra Deus sempre é mais difícil do que fazer a vontade dele. Sempre tem um saldo pior do que fazer a vontade dele. Ok? Então, como cristãos, precisamos não somente ser fruto, mas produzirmos fruto. Não somente termos sido salvos, mas nos esforçarmos para que outras pessoas possam ser salvas também. Quanto às árvores ruins, Judas capítulo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Caim, Balaão, Coré, exemplos de falsos profetas, de reprovados, de filhos de Satanás, de filhos de Belial. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Existe um grupo de versículos mais óbvio acerca de quem são as árvores ruins, acerca de quem são as árvores desraigadas, as árvores cujos frutos secam, infrutíferas. Então, quando a gente leu aquilo lá em Mateus, a gente não está falando de um cristão que não está caminhando no caminho de Deus. A gente está falando de um falso profeta, de um reprovado, de um filho de Belial. Entendam a diferença dos dois termos. É essencial para interpretar todo o restante da Bíblia. Quantas doutrinas, quantos momentos a gente não vê que é mencionada essa questão, a diferença de um filho de Deus e um filho de Satanás.
Se você não entende essa questão, você vai ficar confuso. Você não vai conseguir compreender mais profundamente vários outros trechos da Bíblia. E você vai estar muito mais passível a mentiras, enganações, como a questão de um cristão verdadeiro é o que produz bons frutos. É o que faz boas obras. Então, a gente precisa estar atualizado, de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa meditar de dia e de noite. Do contrário, a gente vai ser muito facilmente enganado pelos diversos ventos de doutrinas estranhas. E para concluirmos, o fruto aqui então de uma árvore ruim, Mateus capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, porque nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. A gente tem um grupo de pessoas que está se esforçando para não deixar as pessoas irem para o céu. A gente tem um grupo de pessoas que está se esforçando para espalhar para longe qualquer tipo de pessoa que quer ouvir o evangelho, enchendo a mente delas de mentira, de falsos evangelhos, de falsas doutrinas, de corrupções da palavra de Deus. A gente precisa desfazer esse trabalho deles. A gente precisa sair de casa e fazer a nossa parte antes que seja tarde demais para aquele indivíduo. Porque o que pode acontecer? Se essa pessoa que está ouvindo esse fariseu, ouvindo esse falso profeta, se afasta demais de Deus. Essa pessoa que ainda não é salva e começa a se endurecer contra Deus. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Há pessoas que hoje estão percorrendo o mar e a terra para fazer um outro filho do inferno, para fazer um filho de Satanás, para pregar um falso evangelho, para trabalhar a favor do inimigo. E o que você, como cristão, anda fazendo acerca disso? Você vai fingir que não está vendo? Fingir que não é a sua parte? Fingir que você não tem uma obrigação de pregar o evangelho a toda criatura? Como nós vamos reagir quanto a isso? Nós, individual, mas a minha igreja não quer pregar o evangelho. Mas e você? Você pregou o evangelho? Você pregou para os seus conhecidos? Você pregou para os desconhecidos? Para os vizinhos? Para toda criatura? Mesmo que não estejam sendo salvos, você nunca sabe se você está semeando, se você está regando ou se você vai colher. Portanto, irmãos e irmãs, vamos fazer a nossa parte. Então, essa é a reunião de hoje. Espero que tenha ficado evidente acerca dessas ilustrações. Como eu disse, a Bíblia utiliza os mesmos termos, às vezes um pouquinho diferentes, mas ainda assim o mesmo contexto, né? Então é bem evidente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a Bíblia quer dizer com árvores boas, frutos bons, árvores ruins e frutos ruins. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês, um bom dia e até mais.